Deixa eu tirar aqui bastante. Começando a gravar agora, tá, Viterbo? Fica à vontade, Beleza. tudo seu. Manda ver. Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Rafael Viterbo, sou médico urologista da UERJ, atualmente o fellow de urologia da UERJ. E a gente vai dar início ao módulo da próstata, no nossas aulas sobre videolaparoscopia, espelhando no cronograma que a gente fez também com o rim. A gente vai começar esse módulo falando um pouco da parte histórica e um pouco da anatomia aplicada à prostatectomia, né? Alguns aspectos anatômicos importantes. Um pouco É, não, vai falar bastante. Nem que a gente bastante. prepare uma segunda aula, fica tranquilo. Então, do ponto de vista histórico, né, o primeiro relato de uma prostatectomia, mesmo que tenha sido feito de forma experimental, foi por Bill Roth em 1867. E depois não se tem relatos, né, de outras tentativas, pelo menos não bem-sucedidas, até Young, em 1904, que fez a primeira prostatectomia radical perineal com uma descrição bem sistematizada, né, com uma técnica bem descrita. E o objetivo do Young nessa cirurgia era puramente oncológico, né? Naquele momento, o objetivo de fato era estipar o câncer, então retirava as próteses vesículas seminais nos modelos que a gente tem atualmente, mas também a adenoviria. A prostatectomia, a gente já reconhece ela como uma cirurgia com alta morbidade, bastante sangramento e tem essa questão de desfecho funcional, mas principalmente nessa época era algo assustador. Então, assim, eram sangramentos exorbitantes, era certo que a pessoa ficaria incontinente, era certo que a pessoa perderia a ereção. E essa foi a técnica padrão durante quase 40 anos, né? Para fazer essa cirurgia, o Young ele desenvolveu algumas, algumas ferramentas específicas, como esse Young Retractor, que é um afastador perineal. Aí, nesse caso, seria a ilustração do afastador, mas essa cirurgia em específico é para HPB. Também a mesa perineal, que era a mesa que o paciente ficava posicionado para ficar numa posição de litotomia forçada. E só uma curiosidade, o Young ele também foi o fundador do Journal of Urology, em 1917. Assim, era uma cirurgia tão mórbida que quando surgiu a radioterapia para tratamento de câncer de próstata, por volta ali dos anos 30, a cirurgia foi perdendo cada vez mais espaço, porque não se justificava fazer uma cirurgia desse porte com essas complicações com o paciente, sendo que você poderia fazer uma radioterapia. Isso só veio mudar a partir da década de 40, quando o milling começou a introduzir a via retropúbica. Tudo bem que aí ainda não era para uma cirurgia focado em uma cirurgia radical, né, focado para tratamento oncológico, mas foi justamente esse acesso que possibilitou a gente a ter um melhor controle hemostático, tendo um melhor entendimento ali e uma melhor visualização e manipulação do plexo dorsal da próstata, e a possibilidade de você fazer a linfadenectomia. E aí, em 1979, a gente tem um dos principais nomes na, na evolução da técnica de prostatectomia radical, que foi Patrick Walsh. Ele que foi modificando a técnica através de bastante estudo do ponto de vista anatômico, entendendo os detalhes ali da anatomia prostática, da anatomia pélvica do homem. Inclusive, foi ele que criou a técnica que a gente até hoje reproduz, né? E foi ele que, em 2007, descreveu, começou a falar da questão da preservação de nervos, de técnicas de nerve sparing, algo que
provavelmente hoje é uma das grandes fronteiras ainda, ao que a gente está tendo bastante desenvolvimento em questão de técnica cirúrgica quando a gente fala de próstata. Indo para a via laparoscópica, o primeiro relato de laparoscopia foi em 97, com a primeira série de casos com cirurgias que duravam 9 horas 9 horas, 10 horas, então tempos é, muito muito prolongados, sempre com a técnica anterógrada, mas estudos futuros, né? Então tem um outro estudo de 2000 ali, foi um grupo francês já com um N muito maior de casos, reduziu esse tempo operatório para 3 horas, sangramento mínimo, e aí foi só em 2000 que a técnica anterógrada foi padronizada na realização da via laparoscópica. E ainda no ponto de vista laparoscópico, até as técnicas continuaram sendo desenvolvidas, então com o desenvolvimento da técnica extraperitoneal e, e o desenvolvimento da técnica da sutura de Rocco, ali fortalecendo o plano posterior quando a gente vai fazer a anastomose vésico-uretral. E a via robótica surgiu nos anos 2000, e a via robótica trouxe algumas vantagens em relação à laparoscopia, tanto por conta da ergonomia, né? Tinha um pessoal ali que já tinha expertise na técnica laparoscópica e conseguiu, e muita coisa a gente consegue, na verdade, importar da técnica laparoscópica para via robótica, então a curva de aprendizado do robô foi muito mais rápido, a aceitação da técnica robótica foi muito mais rápido também pelo mesmo motivo. E a partir daí que a gente começou a focar bastante em não só tratar o câncer, mas também entregar um desfecho funcional aceitável, do ponto de vista de não só preservação da continência, mas preservação precoce da continência, e preservação da função erétil. Então, foi a partir do robô com uma boa visualização, essa visualização mais aumentada, mais detalhada, que a gente começou a ter ah, de forma mais palpável essa questão do nerve sparing, de você conseguir graduar o nerve sparing em intra, inter e extra facial, quando você conseguir relativizar a técnica e o grau de preservação para o seu paciente, né? Fazer, inclusive, o que está sendo feito bastante hoje em dia, que é a preservação, inclusive, da parte anterior ali, dos feixes da parte anterior da próstata, que é o Wood Technique, e até preservação do Rexus. Então, do ponto de vista de desenvolvimento de história, é isso. A gente vai agora para a parte anatômica, focado também no que vem sendo trazido de mais novo para as técnicas de prostatectomia. Vou aproveitar já essa ilustração para fazer um highlight de algumas estruturas aqui mais relevantes, né? Então, o principal é essa gordura, a gordura de Retsus, que é o corredor que a gente usa no acesso da prostatectomia aberta, é o espaço ali, aquela gordura que a gente limpa para ter uma melhor visualização da próstata, e a gordura que fica entre a sínfise púbica e a face anterior, ali tanto da bexiga quanto da próstata, e ela se estende lateralmente na gordura de Borgus, na gordura de Borgus também. Aqui a gente ainda, eu não sei se meu mouse está aparecendo no vídeo, ligando a sínfise púbica à uretra, a gente tem o ligamento pubo-uretral, uma das estruturas mais importantes de sustentação da uretra, tendo aí um motivo de discussão, de preservação, né, a gente focando principalmente em continência precoce. Aqui o famoso plexo de Santorini, um plexo que vou abordar um pouquinho melhor.
essa questão aqui do plexo Santorini. Aqui são as musculaturas do diafragma pélvico, o elevador do ânus também responsável pela manutenção ali da continência e o esfíncter, o rápido esfíncter da uretra, né? Vou passar aqui, a gente vai conseguir ver um pouco melhor. Então, agora a gente vai abordar passo a passo ali um pouco da anatomia do que talvez seja mais importante do ponto de vista cirúrgico. Ah, eu comecei abordando pelo plexo venoso dorsal, o plexo de Santorini, basicamente porque o controle desse plexo é algo que traz muito benefício para a cirurgia. Diminui, e você conseguir controlar esse sangramento vai diminuir a morbidade cirúrgica, vai melhorar os seus desfechos. Então, o principal preditor de ausência de fístula no pós-operatório, de você fazer uma anastomose mais bem feita, de você conseguir preservar mais nervo, inclusive, é a taxa de sangramento, né? Você conseguir visualizar o que você está fazendo vai melhorar muito o seu desfecho. É por isso que a gente vai começar falando do Santorini. Então, ele é um plexo venoso bem calibroso, recebe ali tributares da, do plexo venoso dorsal do pênis e ramos prostáticos. Ele drena para a veia ilíaca interna. Ah, e assim, ele nessa parte, ele passa anteriormente, né, ali no esfíncter uretral. E algo que é relevante para nossa técnica cirúrgica é que em algumas situações, cerca de 37% das vezes, o plexo de Santorini está intimamente fundido com o esfíncter uretral. Então, ligar o plexo é algo super importante para a gente ter uma melhor visualização ali da, da, das estruturas anatômicas da cirurgia em si, mas a gente também tem que ter muito cuidado porque é justamente nessa região em que a gente pode, sem querer, acabar prendendo ali o esfíncter uretral e piorar o desfecho, o desfecho funcional do nosso paciente. Então, apesar da gente sempre tentar ligar ele o mais caudal possível, talvez isso seja algo que a gente devesse evitar. É um meio termo, né, na verdade. Na técnica laparoscópica, nem sempre a gente precisa ligar o Santorini, então isso é algo positivo porque acaba evitando a gente acabar lesando o esfíncter nessa ânsia de evitar o sangramento. Todo assoalho pélvico ele é recoberto pela face endopélvica, né? A face endopélvica é uma estrutura que a gente sempre incisa na cirurgia, na técnica de cirurgia aberta, coisa que hoje em dia a gente tende a não fazer na cirurgia laparoscópica e na cirurgia robótica também por entender que ele faz parte de um mecanismo de sustentação da uretra e talvez contribua na recuperação da continência de forma mais precoce. Assim, mas o fato é que a face endopélvica, ela também recobre os órgãos pélvicos, né? Então, ela tem o seu folheto parietal e o seu folheto visceral. Ah, e isso, para a gente ter esse tipo de noção, é importante porque é justamente entre o folheto parietal da face endopélvica passando sobre a próstata e o, o e a fáscia prostática, onde que fica a região onde passa os feixes neurovasculares, né? Então, é justamente a dissecção que a gente faz entre essas duas faixas que a gente chama de preservação interfacial. Quando a gente fala de preservação intrafacial, a gente ainda está dissecando a fáscia prostática, bem rentezinho a cápsula prostática, para tentar preservar ainda mais de estrutura nervosa, mas o mais clássico é nesse espaço interfacial. Posteriormente, a gente tem a face de Denauvilliers. A face de Denauvilliers, anteriormente, você achava que era só um monte de folheto sobreposto, mas depois se teve uma noção de que talvez não fosse uma continuação, por exemplo, do peritônio. O Denauvilliers, na verdade, é uma estrutura única que surgiu do desenvolvimento
embrionário. E isso é uma capa de proteção, tanto do ponto de vista de, né, da invasão neoplásica ali, ela acaba protegendo o reto de invasões de câncer de próstata nessa região posterior, mas também é um importante plano de dissecção na nossa cirurgia, né? Tanto aberta quanto a laparoscópica, inclusive servindo como existem nervos, né, passando aqui nessa região posterior também que a gente consegue dissecar, preservar, denovelhar e você consegue preservar mais nervos. A denovelhar ela é mais grossa cranialmente, né? Então, aquela topografia ali próximo a as vesículas seminais, onde a gente faz a incisão ali daquele plano posterior, ela é um pouco mais espessa. E quando vai chegando mais cranialmente, ela vai ficando um pouquinho ela vai ficando mais adelgaçada. O denovelhar é uma estrutura de proteção para o reto, uma estrutura que, por vezes, ela é lesada, principalmente na cirurgia videolaparoscópica. E esse aqui é um outro esquema do que a gente tem noção atualmente, né? Os nervos, apesar de eles passarem ali naquela topografia hipótero-lateral, naquela região ser o principal foco do nosso nervo espéreo, é por isso que na hora que a gente está fazendo a tração da próstata, a gente tem que evitar fazer uma tração muito excessiva para não esticar os nervos, lesar ali os nervos. E quando a gente quando a gente bota o hemolock, a gente liga, né, as estruturas do pedículo prostático, a gente tende a ligar eles mais próximo da próstata do que mais lá na base, que é o que a gente acaba tendendo a fazer de forma automática, né? Então aqui você dá para ver tanto na face anterior quanto na face lateral, mas principalmente nessa face posterior, a gente tem tanto estrutura nervosa quanto estruturas vasculares passando. Então, quanto mais tecido você consegue preservar, daqui melhor, na teoria, o desfecho funcional para o nosso paciente. Do ponto de vista de irrigação, a próstata ela é irrigada pela artéria prostática. Ela pode ter origens variadas, né? A maioria das vezes ela vem da podeira interna, mas por vezes acaba vindo ali de um tronco glúteo. Pode ser ramos ali de artérias obturatórias, da artéria glútea inferior. É, essa questão do pedículo, né? Posso até estar enganado, mas ao meu ver, na hora que a gente faz a exposição à tração superior, né, a gente basicamente vai ligando ali toda aquela estrutura que vai lateral, né, bem junto da próstata. Então, sempre tem vários vasinhos e eventualmente você chega no pedículo prostático que tem vasos um pouquinho mais calibrosos. O fato é que a gente acaba fazendo um controle hemostático de toda essa região. Inclusive, não é incomum a gente ter vasos aberrantes, vasos perfurantes, principalmente naquele plano posterior da próstata. Então, isso é um fato que, às vezes, na dissecção posterior, você acaba lesando ali alguns desses vasos, fica um sangramentozinho um pouquinho chato, mas isso é algo super comum na próstata, né? Então, a gente não tem só você liga o pedículo e acabou a cirurgia, principalmente quando você tem essa visão ampliada, você consegue ver vários ramozinhos perfurantes entrando, principalmente naquele plano posterior. E, por vezes, a gente também tem a artéria pudenda acessória, que ela é presente de 4 a 75% das vezes, então é algo também super, não é incomum de acontecer. Geralmente você encontra perdão, essa artéria pudendo acessória aqui na face anterior, né? Junto ali ao lado, lateralmente ao ligamento púbico-prostático. A preservação dessa artéria, ela é desejada, mas, enfim, a recomendação é que se tiver que ressecar ela também não tem problema, a gente não tem uma evidência tão grande de que ela melhora, preservar ela melhora desfecho, como, por exemplo, a questão da ereção.
E outra coisa também, né? O, a ponta da vesícula seminal, aquela estrutura quando a gente traciona, depois que a gente resseca aqui o colo, que a gente traciona, a gente tem que tomar muito cuidado nessa detecção da ponta da vesícula seminal, porque justamente é a região onde passa o feixe neurovascular. Então, é uma topografia para a gente evitar energia excessiva, para a gente tentar fazer uma dissecção delicada, justamente para a gente evitar de fazer a secção, a lesão do feixe logo ali mais próximo da sua origem. E falando um pouquinho da continência, a gente tem dois mecanismos ali três, na verdade, mecanismos de continência após a cirurgia. Um que é citado, mas a gente não tem tanta certeza com relação a seu real impacto é o esfíncter vesical. Então, você conseguir delimitar bem ali o colo, você conseguir fazer uma dissecção um pouco mais delicada do colo, talvez você consiga preservar esse esfíncter, mas, de novo, isso não acaba não sendo o principal para a manutenção da continência. A gente tem os mecanismos de sustentação da uretra, então, ligamento prostático, o levantador do ânus, toda aquela musculatura ali, a face, a própria face endopélvica. Então, às vezes, quando você consegue preservar essa estrutura, a gente consegue ter um desfecho de continência precoce um pouquinho melhor, mas o principal acaba sendo o próprio esfíncter uretral externo, que é o rápido esfíncter. Que ele não é uma musculatura que não de fato pertence à musculatura do assoalho pélvico, a gente consegue individualizar ele muito bem. A sua musculatura estriada, ela tem um formato de ômega, abraçando ali, principalmente na sua porção anterior e lateral, a uretra, e ela é bem mais extensa do que, ela não é só um anel, né? A questão é que o esfíncter uretral, ele percorre também um pouco dessa parte da uretra prostática, vai ali até o vero montâneo, que é um marco anatômico quando a gente está fazendo a RTU de próstata. E isso a gente traz para a prostatectomia usando a técnica do full length preservation. Quando a gente disseca ali um pouco aquela uretra intraprostática, traz um pouco ali o ápice prostático cranialmente, a gente consegue seccionar a uretra sem perder tanto desse esfíncter que vai em direção ao vero montano ali, aos canalículos ejaculatórios, então a gente consegue preservar um pouquinho melhor também a continência. E é isso. Muito bom, doutor Viterbo.